O mês de julho é um mês todo especial para a cultura de Goiás, especialmente da nossa capital de Goiânia. É o mês onde aconteceu o batismo cultural, lá no longínquo 1942. É quando a jovem cidade foi apresentada para o país, né, com seu batismo cultural. E falando em cultura, nesse mês de julho, nós estamos entrevistando Gabriel Nascente, um dos grandes poetas goianienses como eu, como o Tom. Vocês são goianienses também, não? Eu pulei. Pulou. Por lei. Ah, por lei. Por lei, eu também por lei, mas eu sou baiano. Mas todo mundo é goianiense aqui, do pé rachado. E no bloco anterior, o Aidenor fez uma pergunta para o Gabriel. Por favor, repete a pergunta. Eu gostaria que o Gabriel situasse as origens da sua poesia, onde ele bebeu, quais foram as fontes que o encaminharam por primeiro para a poesia. Na verdade, eu retorno rapidamente à fonte nascedora da minha poesia, que é a sua presença. E já trazendo os gatos à tona. Passei, conforme você nos orientou na época, a ler severamente Augusto dos Anjos, li intensamente Augusto dos Anjos, paralelamente Antero de Quental. Aos poucos fui descobrindo Lorca, Neruda. Penso... Muita influência de escritores hispânicos. Hispano-americanos, sim. E latinos, né? Penso eu que ao tocar nesse assunto do poder da metáfora na minha poesia, que essa paixão minha e essa identificação do meu intelecto com a metáfora, com a imagem da metáfora, foi a convivência exagerada embevecida com a poesia de Neruda. Né? Neruda exerceu, tanto que os outros poetas, quando eu passei a ler Drummond, de repente de Drummond, a poesia de Drummond, esqueci o nome do outro poeta lá, amigo Cabral, não, me faz lembrar, é o poeta Murilo Mendes. Murilo Mendes. Entre Drummond e Murilo Mendes, eu me identifico mais derramadamente com as metáforas de Murilo Mendes. Só que a metáfora dentro da poesia não é uma coisa cerebral. Não é uma coisa cerebral. E realmente ela se incorporou, materializando o suor e o sonho dentro da minha poesia, porque é o único caminho que eu tinha de dizer as coisas simbolicamente sem perder no obscurantismo. Além da poesia, quem te influenciou mais também na literatura que você gosta de ler, que você leu? Escritoras? A minha formação de juventude, ela foi muito diversificada e polêmica. De um lado, eu lia Saint-Exupéry, do outro lado, eu lia o jesuíta francês Teilhard de Chardin, paleontologista, teólogo. Teilhard de Chardin, Saint-Exupéry. Depois, Albert Camus, francês, Nobel de Literatura. Argelino de origem francesa, né? Camus. E do outro lado, Ernesto Hemingway. Esse é maravilhoso. Hemingway. Li toda a obra de Hemingway. Reli, e agora estou vivendo a emoção da releitura dessas celebridades da literatura canônica, né? Que é a literatura do cânone universal. Então, poeta, eu tenho a impressão que a origem da minha poesia, da metáfora na minha poesia, origina-se disso. E, Gabriel, talvez por isso, ou não, o que você, eu sei que você frequentou o grupo de escritores novos, fomos a algumas reuniões ali no antigo Conservatório de Música na Avenida Goiás. Qual foi o que levou você a não integrar naquela época o grupo de escritores novos, que tinha Miguel Jorge, Heleno Godoy, Aldair Aires, Luiz Fernando Valadares? Era uma geração também bem interessante. Ela era uma geração muitíssimo rica, de novo, porque ela era de vanguarda, revolucionária, trazia no seu bojo propósitos de uma linguagem nova, reestruturando, né, o academicismo, a elite literária. Agora,
era uma coisa naturalmente tímida. Eu não me sentia preparado. O máximo que eu fiz era comparecer às reuniões que tinham conferências. Então, por exemplo, foi ali que eu ouvi uma conferência sobre Franz Kafka, foi ali que eu ouvi uma conferência sobre Shakespeare, certo? Então, eu acho que o grupo de escritores novos em Goiás foi um movimento literário de altíssima importância para o contexto cultural goiano. Poeta, a gente falou da sua origem, da sua obra, deixa eu te pedir para ser profeta. A gente está vivendo um momento em que o livro de papel está sendo substituído pela tecnologia. Não é? Cada vez menos se imprime livros, cada vez mais se vendem livros eletrônicos. E a tecnologia está aí e a gente tem que lidar com isso. Qual é o futuro da poesia nesse contexto? Qual é o futuro dos jovens poetas nesse contexto de tecnologia? Deixa eu só emendar a pergunta. Você tem resistência a essa ferramentazinha aqui, o e-book, ao tablet, para que as pessoas leiam através disso e não pelo papel? Se eu tenho... Resistência. Tenho resistência, faço. Resistência e oposição. Você me fez uma pergunta, eu vou ser radical, nenhuma. E me autorrotulo como profeta do apocalipse eletrônico. Como profeta do apocalipse eletrônico. Por quê? É ele. Por quê? Porque a linguagem eletrônica não tem sentimento. Por quê? Ela é uma linguagem acéfala. Segundo, ela está implantando nesta humanidade nascedora dessa geração o terrível e nocível hábito da não leitura. Mas, Gabriel, deixa eu te interromper. Manuseio Criar uma livro. polêmica. Bom, tá? vamos lá. De repente eu tenho acesso à sua obra através de um dispositivo desse. Eu vou ler seu livro, ao invés de ler no papel, estou lendo aqui. Não é um lado bom também para vocês que são escritores? Bom, a minha colocação inicial em termos de moldura é uma oposição, talvez seja, não é uma coisa reacionária. Eu não tenho relação nenhuma com o mundo virtual por temor. Por temor. Às vezes eu grito, retire essa pré-história da minha vista. E o computador, a opinião que eu tenho sobre o computador, que ele é a fragmentação do infinito. A internet fragmentou o infinito. Isso é fantástico. É uma ferramenta de trabalho imprescindível para o desenvolvimento tecnológico da humanidade. Porém, ela é navalha de pérfidos golpes, porque através dela estão surgindo sendas de todos os times de coisa ruim e de criminalidade. Então, eu acho que é uma questão de aprimoramento desta ferramenta. Agora, se disser, poeta, você é contra a divulgação da sua poesia dentro do computador, eu digo, não sou contra. Ao contrário, todos os instrumentos que aparecem como sistema, como todo instrumento que aparece em favor da democratização da poesia entre os homens, da reconstrução do sonho entre os homens, é válido, é plausível, é necessário, é fundamental. Conselho do senhor para o poeta iniciante hoje? O poeta iniciante, o conselho número 1 é abraçar leituras. Abraçar o livro, estabelecer um vínculo, um pacto de amor entre ele e a leitura e pesquisar aí fundo. E ler outros poetas, bebericar da sabedoria de outras gerações, certo? Porque a comunicação eletrônica, penso eu, ela é cada vez mais lacônica, ela é cada vez mais alígera. Ela nos rouba, por exemplo, eu penso que quanto mais nós nos comunicamos com o teclado do computador, mais solitário nós estamos. Gabriel, enquanto essa é a minha visão. Faz a pergunta, eu vou passar água aqui para o Gabriel. Eu vi que ele estava com sede. Obrigado. Fica à vontade, Luiz. Eu concordo com a solidão que você
acaba de definir, porque de fato as pessoas estão muito solitárias atrás de um celular, de um computador, de um tablet, né? Mas você concorda que nos próximos tempos, não muito distantes, o único modo de acessarem o que nós deixarmos vai ser a nuvem, a onda da internet, os arquivos eletrônicos, os arquivos que a gente não sabe onde estão, porque as bibliotecas estão morrendo. Luiz, eu continuo fazendo oposição radical. O meu é por causa disso aqui, ó, hoje de manhã, eu escrevendo esse poema. Dá uma lida nesse poema. Esse poema pra gente, estamos todos curiosos. Ele aqui é mais ou menos... Em primeiríssima mão, né? O poema foi feito no dia que nós gravamos o programa. Vamos lá. Eu vou começar pela metade. O poema... No verão de 2020, a minha odisseia carnal vai se arredondando, septuagenária. E se o vinho da poesia transbordou pela taça da vida, não me mostrem, por favor, a corda do cadafalso. A culpa, poeta Aidenu, foi imputada aos ventos, que sopraram a tempestade no pulso das palavras. Se de mim não me expulso, confesso, não me dei conta ainda deste naufrágio de quimeras que fervilha entre sonhos e vocábulos, pois atirei fardos de esperanças aos moribundos da terra. O que fiz, não fiz, a sombra costurou-me ao sopro. Onde estou, não estou, ausente de mim, derramando vidas pelos rios de fogo da esperança. Bolha de sabão que explode pelos abismos do ar. Ilusão e desilusão, eu as como num mesmo prato. É agro, eu sei, esse ofício de parcas, de tonel sem fundos, que quero enchê-lo de palavras. Muito bem. Parabéns, palmas para o Gabriel. Mais uma amostra da explosão metafórica, né? E de um certo cântico que lembra bem os poetas antigos que falavam escreviam para ser ouvidos, né? Ou para falar alto. Você é um herdeiro dessa turma. Agora eu queria fazer outra pergunta. Estou querendo puxar para alguma coisa prática, embora não seja eu a melhor pessoa para isso, mas eu queria saber, você postula uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E há uma certa tradição de que para ir para a academia tem que ir para o Rio de Janeiro. Os nordestinos vão para lá, até o único goiano que foi para a academia teve que mudar para lá para fazer essa... Você pretende fazer, em algum momento, fazer esse meio de campo? Poeta, o projeto está literalmente de pé, verticalmente de pé. Enquanto eu estiver vivo, serei candidato. E devo lhe adiantar que nós temos dois grandes inimigos pela frente, dois grandes poderosos adversários pela frente, quais sejam. Primeiro, o carioquismo. Segundo, a distância geográfica. São adversários ferrenhos. Porém, ao longo de mais de 10 anos, que me credencia a falar pela experiência que venho tendo obtido no dia a dia com os acadêmicos, eu percebi que a candidatura é trabalhada de dentro para fora. E você está trabalhando? E eu estou trabalhando essa candidatura. Bom, eu acho que um pezinho lá você já tem, né? Nós temos aqui, eu estou mostrando aqui esse livro, uma revista da Academia Brasileira de Letras. Você foi o primeiro goiano a ser publicado lá, né? Penso eu que sim. Poesia, sim, que abrir o espaço, porque essa revista é tão somente escrita pelos acadêmicos. Agora, eu tenho outros livros de autores também acadêmicos que citam Gabriel Nascente. Bom, 2 minutos para encerrar, enquanto eu só faço uma síntese aqui da obra, alguém tiver alguma pergunta. O Gabriel já foi editado em outros países, esse aqui é um livro publicado no Chile, edição traduzida, Sentinelas do Efêmero. Uma reunião de entrevistas. A Lucidez do Baco. Crônicas. Crônicas, perfeito.
A Lira da Lida. Prêmio Nacional de Poesia, Cruz de Souza de Literatura. O maior prêmio do Brasil. 95, Ó. né? 95, 96, por aí. 96. A Árvore do Escuro. Pesadão esse aqui. O que tem aqui A dentro? Árvore dos Escritos reúne a minha fortuna crítica. Tudo aquilo que se escreveu sobre a minha trajetória poética, incluindo a seção iconográfica, seção de autógrafos das maiores celebridades, cartas dos principais ícones da literatura no mundo, de autoridades, como, por exemplo, aí tem carta do Papa, tem carta do comandante Fidel Castro, parabenizando, tem carta do presidente de Portugal, e reúne uma série de poemas meus que foram traduzidos para diversos poemas de língua estrangeira, que vai do Chile a Atenas, na Grécia. E por último, né, uma resenha 20 anos de Isso poesia. é um catálogo de comemoração alusiva aos meus 20 anos de poesia. Gabriel Nascente, 1 hora só de programa é pouco para a gente contar toda a sua trajetória. O nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer. Eu, no meio aqui de tantos escritores e poetas, é uma honra. Aidenor Aires, muito obrigado, boa noite. Agradeço muito a sua presença aqui. Eu fico grato, feliz de poder compartilhar com vocês aqui. Luiz Aquino, muito obrigado por estar com a gente aqui de novo. Olha, é uma Volte alegria. Sempre é uma alegria. E hoje, particularmente, por essa estação de memorização, né, Aidenor? Tanta coisa boa para se lembrar num momento como esse. E principalmente porque só nós aqui seríamos uma juntada de velhos para praticar saudosismo, mas a presença do Tom nos rejuvenesce. Tom Fernandes, muito obrigado e boa noite, está de volta com a gente aqui. Um privilégio e uma honra ter essa lição com um poeta dessa magnitude. Obrigado. Agora eu não vou te chamar de Gabriel, não vou falar de poeta. Encerra o Roda de Entrevista. É enfático que se traz à tona, com aplausos e louvores, a iniciativa de vocês, com muita sensibilidade, ter aberto espaço para a poesia. No momento, né, um momento em que nós estamos praticamente órfãos, culturalmente órfãos. Nós somos uns Quixote do asfalto, babando sonho, mel e loucura. Babando sonho, mel e loucura. Essa é a verdade. Agora, nada vai mudar o curso da criação poética. Essa é a primeira colocação. Pode existir a máquina, pode existir o computador, pode existir o avião a jato. A poesia... É a alma do poeta. Ela é a alma do poeta, porque o dia que o homem morrer, ela vai continuar cantando na voz dos ventos. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra te entrevistar. Voltamos na próxima semana. Não dá uma raiva.